Desejo saudar de maneira mais fraterna, carinhosa, todas e todos que estão aqui. Minha homenagem a mais esse extraordinário acontecimento, ao Zoninha, toda a direção, aos colaboradores. É um momento especial, e especial não só para a questão toda planetária, mas para o nosso país em especial, e até para essa região, por que não? E ao mesmo tempo quero agradecer de poder conviver nesse momento, professor, porque eu confesso agora pela primeira vez que estou falando em público, viu? Como eu estou agora em ócio criativo, demitido pelo Temer, que melhorou muito a minha biografia, isso me possibilita, por exemplo, fazer uma coisa que está me machucando, cutucando, coçando, há mais ou menos 5 anos. A mãe Mavesa sabe muito bem disso, não está aqui, mas a Norma está, de tentar sistematizar a experiência de Cultivando Água Boa sob a ótica dos protagonistas, mas também de todos os atores. E eu, por uma coincidência extraordinária, eu recebi uma série de incentivos, mas ao mesmo tempo de correções de ideias que estavam palpitando com essa palestra que acabei de ouvir. Por que estou dizendo isso? Porque uma das pessoas que solicitou muito que nós pudéssemos sistematizar da prática do Cultivando Água Boa para dialogar com as teorias foi, por exemplo, uma pessoa que eu tenho admiração, hoje está vivendo, professor de universidade ainda, convidada nos Estados Unidos, que foi a Maria Concepção Donoso. Durante muito tempo, inclusive, representou a própria Unesco em toda a América Latina e Caribe. E um dia, no café da manhã, ela foi absolutamente incisiva. Vocês precisam sistematizar a experiência da prática para a teoria, em cima de uma vivência de 13 anos. E não sob a ótica do Nelton, né? Essa que é a questão. Tem que ser sob a ótica de todos os atores, os sujeitos. Feito isso, eu já ganhei o dia vindo aqui, viu? Ao contrário. Todos vocês sabem que, na verdade, eu sou muito mais um prático militante por razões óbvias. São tantos anos porque eu tenho uma ansiedade de ver as coisas acontecerem. E vou tomar a liberdade, portanto, de agradecer muito essa convivência. Aqui vai ter que... Eu sei que mexe? Não. E dizer para todos que estão aqui que outra experiência muito bonita, e o Zoninha é um dos co-responsáveis, e muitos que estão aqui, foi que a gente fez um ensaio, quando a gente construiu o Centro de Saberes e Cuidados da Bacia do Prata, partindo de imediato para a desconstrução do insistente, teimoso e prepotente saber único. E isso fez com que nós pudéssemos desenvolver a Bacia do Prata, isto é, os 5 países de la Cuenca del Plata, como hijo de la Cuenca, fazendo a primeira leitura que La Plata é do opressor, do colonizador, do que veio expropriar, porque verdadeiramente a bacia se denominava, de maneira muito ancestral e guarani, La Cuenca del Paranaí, de grandes águas de dentro, de quase um mar de dentro, terra dos mil povos. E isso passando também por toda uma inspiração extraordinária da cosmovisão, evidentemente, mas também da utopia, da busca de uma sociedade sem mal. Por isso eu vou tomar a liberdade de fazer algo aqui que é meio repetitivo, mas meu viés também ambientalista não me permitiria sem trazer, que acho que um tema como esse que está se propondo, e aqui nessa casa de saberes, tem gente que continua insistindo em falar saber. Inclusive eu tive momentos meio complicados que estavam dando o título de edifício do saber. Eu disse, não pode ser saber, muito próximo lá onde estava trabalhando. Mas o que eu quero dizer a todos que, portanto, a minha intervenção, vou tentar ser até objetivo, e é evidente que também não vou falar do Cultivando Água Boa, porque não tem sentido hoje, mas de dizer concretamente o seguinte: como é que nós chegamos à maior crise da história da humanidade? E aqui tem muitos que estão acadêmicos, são pós-graduandos, e muitos que vão ingressar ou já ingressaram no doutorado de um curso, enfim, de desenvolvimento rural sustentável, que nasce no contexto de tudo que se deu
nesses últimos 12, 14 anos em nosso país e especialmente na região, não é verdade? E como é que isso tudo, na verdade, é que nós, portanto, vivemos nesse período, nos dá uma certeza de que quando nós estamos como estamos aqui, onde muitos que estão aqui já agora praticam, por exemplo, trabalho de extensionista, ou vão praticar, ou vão estar nessa ou naquela função, mas todos envolvidos com essa questão, que está se colocando tão bem aqui, inclusive dos saberes, tomara que assim seja, de dizer, por exemplo, que talvez a gente precisa sempre fortalecer essa crise multifacética, quase que impensável, se analisássemos bem, e essa absolutamente sistêmica. Por isso ela não é uma crise ambiental. Essa história do magrinho ecológico, ecochato, isso aí está totalmente fora de qualquer contexto, porque nós estamos falando de uma crise que também é ambiental, mas uma crise profunda, e por isso é uma crise inclusive financeira dramática, que repercute nesse momento na vida de uma universidade como a UniOeste, como nas universidades federais, com 3 bilhões de cortes, com coisas dramáticas que estão acontecendo, porque você tem uma crise financeira planetária e a sua faceta no Brasil é das mais cruéis, por uma opção rentista absolutamente diabólica, que faz com que a gente não pode às vezes perceber que essa crise financeira, que gera e permanece essa grave crise social, está ligada a uma crise de valores, de crenças, de saberes, de sabores, está ligada a uma crise inclusive, portanto, de valores profundos. Então eu diria assim, me permito dizer, se ela tem todas essas facetas, e aí evidentemente nós poderíamos, se fosse direto agora, entrar diretamente no modelo de desenvolvimento insustentável, porque são padrões de produção e consumo insustentáveis, aí já poderíamos aterrissar com a agroecologia, compreendendo todos os seus nexos, e portanto no contexto de desenvolvimento rural sustentável, nós podíamos já ficar só nisso, mas creio que é importante, mesmo que seja repetitivo, reforçar, por exemplo, como é que nós já chegamos na sobrecarga do planeta Terra, quando no dia 2 de agosto o cheque vermelho foi assinado por todos os habitantes do planeta Terra. Estamos no cheque especial. Quando antes pegávamos a década de 60, nós tínhamos praticamente 5 anos de superávit. Por quê? Porque a sobrecarga desse consumo absolutamente doentio, pelo modelo de novo de produção e consumo, em cima de uma matriz de pensamento de crescimento ilimitado e de produção infinita, deu no que deu. Mas essa mesma situação da sobrecarga aponta, por exemplo, a entender que não faz muito tempo um belo estudo feito pelo ex-diretor do Banco Central da Bélgica mostrava que no auge da crise financeira 3,2 bilhões de dólares foram trocados nas transações financeiras e só 3% dessa quantia correspondia a bens e serviços de economia real. 3% de economia real. E a gente às vezes não quer compreender, portanto, que a economia que estamos vivendo é uma economia emocional, da euforia ao pânico no mesmo momento, no mesmo dia. Quem disse da euforia e do pânico com a nossa economia foi Wall Street no auge de 2008 para 2009. E a gente não consegue ver os meios de comunicação querer tratar que o problema brasileiro está ligado a uma dívida pública de 3,6 trilhões de reais, dos quais 17% de aumento aconteceu nesse último ano. E há que se fazer, portanto, todas as reformas. E que reforma e para quem? Se a gente não compreender isso, a gente às vezes fica um pouco, de novo, de repente, aterrissando na setorização. E esta crise financeira, portanto, ela é diabólica, porque ela é de uma economia irreal, mas de grandes ganhos. Mas essa mesma situação aponta, por exemplo, até quando nós vamos aguentar e suportar fazer a medição de um crescimento ou do desenvolvimento, e tomara seja sempre sustentável, porque não há mais outro desenvolvimento, ou é sustentável ou não é, de compreender, por exemplo, como é que nós continuamos teimosamente insistindo com toda a perspicácia da Miriam Leitão, do PIBinho aqui, PIBinho lá, quando o PIB, na verdade, o que é uma métrica economicista que quem criou o PIB já negou a sua existência.
Não tem mais nenhum sentido você ter bastante acidente de trânsito em Marechal Cândido Rondon, aumenta o PIB, porque aumenta a quantidade de medicamento vendido, aumenta a hora hospitalar, a hora médica, aumenta a ambulância, consumo de combustível, aumenta ataduras, aumentam peças de automóveis trocadas e aumenta caixões vendidos. E isso não está na universidade, por exemplo, em grande parte, exceção das nossas. Isso não está se tratando em nenhum lugar mais, eu diria, do chamado status quo. E sistema não querem tratar disso. E o mundo está buscando, e está buscando, e está buscando, por exemplo, novos indicadores de bem-estar. E de novo nós vamos descobrir nos saberes, com a contribuição extraordinária desse casal aqui, que os saberes estão postos aí do viver bem, do bem viver. Ou se quiser, vai lá no Butão, vai no Canadá em algumas experiências, em outros lugares do mundo. Será que não é possível a gente ter a coragem de desconstruir verdades definitivas que são absolutamente ultrapassadas e não são definitivas? Portanto, é por isso, pois, que a casa está pegando fogo e nós estamos olhando para o outro lado, disse um grande líder há menos de 2 anos em Paris. Por outro lado, eu poderia falar o seguinte: como é que pode dar certo uma sociedade que 8 pessoas no planeta têm mais riqueza do que 3,6 bilhões de pessoas, que 10 pessoas no Brasil ganham mais ou têm mais riqueza do que 100 milhões de brasileiros? E alguém acha aqui que vai entrar nesse rol dos 10? Cada vez que eu vejo um grande curso de competitividade, MBA, etc., pergunto: quantos mágicos vocês acham que vai ter no Brasil? Quantos reis da soja vai ter? Isso é curso, viu? Isso aqui é curso, desenvolvimento rural sustentável. Eu tenho urticária com competitividade. Quando nós vamos sair dessa sem cooperação, solidariedade e outro novo jeito de viver, de produzir, de consumir, de ser e sentir. Isso implica, pois, por que isso aqui é uma fotografia tão emblemática? A fome, a água, o saneamento, a saúde no mundo estariam totalmente superados se os gastos militares, corrida armamentista, com publicidade, a gente não fala sobre isso normalmente, os gastos com drogas, com salvação da economia, a partir da salvação de bancos, daria para acabar com o problema da fome, da água, do saneamento e da saúde no mundo. Pergunto, alguém de vocês conseguiu entender como é que a reforma da Previdência dá e não se cobra o que bancos estão devendo para a Previdência? Aí alguém consegue 53 milhões no seu apartamento alugado do irmão e não tem um banco para alguém chegar e dizer: mas é que banco que liberou esse recurso? Ou ele caiu como maná do céu? Teve alguma saída? Qual é o limite que você tem? Ninguém precisa dizer aqui para tirar por dia de dinheiro. Você for no banco e você fala: não pode, mas isso não, tem que avisar. Foram avisados, pegaram, transferiram, porque não saiu da Casa Moeda para o apartamento lá em Salvador. Talvez isso aqui seja meio emblemático. Um já está comendo a computadora, um está tentando ainda ligar esse. Aí, não vou entrar em detalhes sobre aquecimento global, não é esse o objetivo, mas vamos lá. Isso aqui é o último. São 85 bilhões de dólares com um presidente da República dizendo que não tem mudança climática. Trumpista militante. Pode. Aí eu podia dizer: não, mas isso aqui tudo bem. Isso aí são as seguradoras. Está bem, eu vou para um exemplo que é meu sobrinho, trabalhou lá, morou lá, é arquiteto. O escritório dele era aqui. Aconteceu todo o problema, está marcando. O que ficou pós passagem do problema grave do furacão? Cadê o prédio? Cadê o verde? E aqui onde tinha uma bela de uma situação de marina, vou voltar. Quanto tempo você reconstrói isso? Bom, vou falar, vou continuar. Claro, 5 trilhões de dólares está sendo o custo praticamente anual só com os problemas causados pela poluição atmosférica, no aparelho circulatório, aparelho respiratório, etc, etc, e doenças até mortes.
no mundo inteiro. Aí eu podia falar de toda a nossa cultura: consumismo, aparência do corpo descartável, desperdício, depressão, maior enfermidade do planeta a partir de 2030, segundo a OMS. 98 milhões de depressivos na Europa. 98 milhões de depressivos na Europa. Como é que o mercado e a propaganda fazem os modelos? Meu pai e minha mãe, quando eram recém-casados, a maior revista da época tinha uma página inteira com essa propaganda aí: livre-se do complexo da magreza. Hoje quebrava em 24 horas, não tinha para ninguém vender. Porque eles constroem modelos, são os chamados padrões estéticos. E aí eu começo a dizer por que eu vou aterrissar para os modelos ou os padrões alimentares. E aí não pode ter agricultura familiar para esse modelo. Não pode ter pequeno. Tem que ter grande escala. E não pode ter 800 alimentos ou 8 mil. Tem que ter 60 alimentos. 80. Nós temos que sair da superficialidade em muitos momentos para poder instigar. Isso tem que incomodar. Isso tem que ser Darcy Ribeiro, tem que ficar no cogote da gente, incomodando, mesmo depois de morto. E aí você tem uma insatisfação perfeita: nada está bom, nada presta e nada serve. Se você assistir todos os noticiários e ler todas as revistas, você se joga no Rio Paraná com a pedra no pescoço para não ouvir mais nada. E aí a gente continua, no mesmo processo, é o mesmo modelito. 240 mil toneladas de lixo dia já no Brasil. Apenas 2.800 municípios com, apenas 18% de todos os municípios com realmente coleta seletiva. Para a gente poder fazer a reciclagem, o reaproveitamento, a reutilização, etc. Mas a primeira atitude é recusar da cidadania planetária. Não quero, não preciso. Eu podia falar da água rapidamente: 80% dos empregos são gerados pela água. Onde é que está a água na agenda brasileira? Foi preciso que o maior PIB brasileiro, São Paulo, e agora a capital da República, na maior crise, para entender que não era só o semiárido. Mas não tem nenhuma política pública brasileira concreta, muito menos em São Paulo, sobre o uso e reuso da água. E querendo vender o aquífero Guarani, que afinal de contas sabemos os seus milhões de anos para chegar ao que chegou. Essas últimas chuvas nossas vão, quem sabe, chegar no aquífero daqui não sei quantos milhões, mas a verdade é que o aquífero tem 60, 80 milhões de anos. Chuvas dos últimos 10 milhões estão lá. E é uma coisa fantástica o aquífero, eu gosto. Bom, resumo da história. O que significa essa questão? Agora vamos entrar para a agricultura diretamente, meu ilustre mestre. As alterações climáticas terão impacto, em primeiro lugar, no ciclo das águas, na alimentação, na energia, nos sistemas urbanos e ambientais. Por isso eu tenho que ter agricultura sustentável e saudável, a agroecologia e todos os desdobramentos, e todos precisam ser apostos dessa causa, extensionistas dessa proposta, profissionais desse compromisso, instituições com essa missão. Por quê? Porque o problema é gravíssimo. E as suas repercussões só com o componente da essencialidade água, que continuam tratando como mercadoria e continuam tratando como insumo. Ponto final. E continua a Nestlé e a Coca-Cola comprando todas as nossas reservas, e principalmente as fontes da água mineral. E aí desmineralizam para... Não, é uma coisa do... Por isso, a gente constrói padrões, absolutamente tudo se copia, e queremos ser norte-americanos, menos o Nelton e eu acho que todos que estão aqui, mas eles têm 1.280 metros cúbicos de consumo por habitante. Nós estamos na América do Sul, lá com Colômbia, em média 311, como é que vai ter 1.280? Não tem. Como é que eu posso dizer que São Paulo vai ser o quê? Capital não sei o quê, da América Latina não sei o quê, quando na verdade ela tem um terço do PIB brasileiro, tem no mesmo dia esta chuva e no mesmo dia tinha aquilo lá na Cantareira.
E não tem nenhuma política de uso da água. Nós temos que contratar lá em Israel tecnologia, gastam bilhões para tecnologia. E a maior tecnologia é social para tratar a água. O que você faz com a água, para a água e na água? Cultura da água. E quando eu estiver trabalhando lá na propriedade ou numa cooperativa, não adianta ser um maior especialista especializado em milho se eu não tenho um mínimo de observação e entendimento de gente. Ao mesmo tempo, a mesma São Paulo podia copiar Singapura, grande importadora de água naquela região, uma ilha complicada. Pois bem, construíram um centro de investigação de água e tecnologia global, professor. Agregaram pesquisas, águas pluviais, águas do mar, estuários, bacia hidrográfica, que é a unidade de planejamento da natureza, envolvimento, captação, reutilização, planejamento, política pública, participação, densamento. Hoje estão com 43% de uso, reuso, reaproveitamento, reciclagem e dessalinização. Sabe quanto que eles querem chegar? 80%. São Paulo, 3% de reuso, reaproveitamento e reciclagem. Passando rápido. Aí eu estou falando da água e essas outras consequências. Não cuida, dá nisso. E na natureza não tem castigo, tem consequência. Alguém autorizou construir aí. Alguém quis morar aí. Alguém subornou para ter licenciamento ambiental para ter esse condomínio lá. E quantas nascentes morreram aí na encosta mais abaixo? Eu poderia falar do que significa isso aqui tudo, não vou entrar em detalhes, senão o Welter aqui não vai gostar muito, porque o deputado Welter conhece bem isso, porque é do campo também, né, Welter? Conclusão da história. Tudo bem. O pecuarista desse mora em São Paulo, tem lá um cuidador, né? Aparece uma vez por semana de aviãozinho, ou por mês. E é isso aí. Isso aqui é bem próximo, Altônia. Isso aqui é na nossa região, uma prática não, né? Uma região que tem boas práticas, é verdade, mas temos que melhorar muito, tem muito meia sola. Vamos lá. Mas eu vou dar um pulo, vamos para a China. A agricultura chinesa, misturada com todos os outros resíduos, cocô de gente, de vaca, de porco, de galinha, resíduo industrial, lixo nosso cada dia, tem algumas regiões da China, que aqui, como por exemplo, uma bela Camboriú de lá, chamada Guingdao, tem alguns períodos de alguns anos que fica assim, no balneário. Mas eu achei que talvez eu podia ter aqui uma jovem bela, jovem japonesa, chinesa, como é que ela sai fim de semana da água, né, com esse processo de eutrofização? Por quê? Porque o aporte de nutrientes orgânicos e minerais é um só. Aqui em Rondon, porque tem variação de conteúdos e de tamanho, com a China ou com os Estados Unidos. O país do Trump teve o governador da Flórida interditando uma região grande de muito turismo, de resort, de mansões extraordinárias, não entre na água, etc, etc, no mês de julho, do auge do turismo no ano passado, porque era insuportável o cheiro e o problema da água com a quantidade de matéria orgânica e mineral. Então eu peguei a China, Estados Unidos, os dois maiores poluidores do planeta. Agora, é isso que nós queremos? Ou a chave disso tudo é cooperação? A chave disso tudo é uma mudança profunda? Eu perdi, mas aí ele estava por ver a conferência extraordinária, palestra do Sade, né? Isso aí tem a inspiração dele. Aliás, quando eu cheguei aqui, uma coincidência tão grande, são duas, uma com um casal aqui, que eu vou falar depois, e outra quando chega ele está falando sobre sistema agroflorestal lá do Silvio Pastoril, ok? Naquela hora que eu cheguei meio tarde aqui. Dimas e Gladys. Olha aqui, olha aqui. É tão difícil a gente ter assistência técnica, a gente trabalhar com o próprio pequeno agricultor. Como é que podemos ter um desenvolvimento sustentável? Porque você tem uma convivência da pecuária com a agricultura. Isso aqui é, na verdade, um grande produtor de água. Além de tudo mais. Agora eu posso chegar e de maneira até agressiva dizer, mas 24% do alimento no mundo inteiro, 24% perdido. E 56% dos 24% quem perdem são os países ricos. Isso daria para alimentar o que se perde
todo ano, dava para alimentar 2 bilhões de seres humanos. Inclusive a criança que desmaiou lá em Brasília, parece que para cutucar o Planalto, desmaiou às 9 horas de fome. Acharam que ela estava doente e não tinha comido desde o dia anterior. Eu podia falar, por exemplo, de como é que nós, pela primeira vez na história da raça humana, estamos com doenças das crianças que antes eram só dos adultos. A diabetes tipo 2 não vamos resolver com o hospital e com o médico. Uma parte sim, a grande parte é hábito alimentar, é estilo de vida, e eu preciso de agricultura saudável e sustentável para atender isso, senão não sei o que vai dar. Quando chega, por exemplo, como chegou um senhor e disse: quanto é que vocês têm de frango caipira orgânico no oeste do Paraná? Quanto é que vocês têm? Por quê? Porque eu tenho que fornecer para um hospital que trata de câncer em crianças. Como é que eles vou dar aquela comida que eu não sei de onde vem e quanto veneno tem? Eu sou um profissional formado na Universidade do Oeste, Desenvolvimento Rural Sustentável. Eu sou um sujeito extraordinário, ativo da transformação, porque esses dados eu consigo trabalhar mais ainda. É com isso que eu vou conviver, e aí está o meu futuro profissional, mas também tem um sentido existencial, o significado do que eu faço. Me permita, Francisco Gutierrez, se dialogasse com o professor aqui, Francisco Gutierrez, grande amigo de Paulo Freire, e também amigo do Oscar. Faleceu há 1 ano e meio atrás. Esse Oscar que comentou, que estivemos juntos, porque tinha uma ligação muito estreita com os Prados, viúvo, que estão fazendo um belo trabalho, que a gente está tentando trabalhar aqui, vou até dizer, que é o doutorado em ecopedagogia. A reunião que tivemos agora, do pensamento emergente da América Latina, dentro dessa concepção, não do pensamento único, mas evidentemente da abordagem sistêmica, holística e tudo mais. Eu poderia, por exemplo, falar para vocês que isso tudo que eu estou dizendo agora, eu não preciso falar nem um pouco, porque o público que está aqui tem clareza, me parece, que a crise que nós temos, ela tem uma matriz, e se a gente não tocar a matriz, a gente trabalha o efeito, e trabalhar a matriz é compreender que a racionalidade econômica é uma estupidez, porque ela gerou tudo isso que nós estamos colocando, mas gerou evidentemente uma visão absolutamente mecanicista, que olhou a natureza apenas como um baú cheio de tesouro, tem que tirar tudo o mais rápido possível, e no menor tempo possível. Eu pego um agricultor da agroecologia, não tem nada de mecanicista, naturalmente, a prática dele é outra prática. Eu tenho que pegar a minha teoria e dialogar com ele, porque ele é um senhor de conhecimento e de saberes, porque ele dialoga com a lua, com a água, com o solo, ele dialoga com o vizinho, com o animal, com o vegetal. É uma coisa. Eu podia, por exemplo, colocar o que tem esse componente absolutamente imediatista, linear, determinista, quer dizer, uma coisa monocausal e sempre acumulativa. Nada é linear. Por isso tinha que ter saber único, claro, porque a soberba, saber único, eu sei, você não sabe, linearmente está aqui, eu verticalizo, pau na mula. Eu não sei quantas vezes o Paulo Freire se virou no túmulo com essa visão até de assistência técnica e extensão que nós tivemos durante muito tempo predominando. Mas felizmente os movimentos sociais, Grito da Terra e tantos outros, 2003, começou a se reabrir uma discussão sobre outro tipo de assistência técnica e extensão. Mas aí também, evidentemente, a gente poderia falar muito sobre a questão dessa lógica da separatividade, que separou inclusive a economia do meio ambiente, que separou a mente do corpo, forma-se muito mais para tratar do somático e não do psíquico, né? Conclusão da história, nossos problemas de hoje vêm de solução de ontem? Não tenho dúvida. Mas eu acho que dizer que ninguém vai superar a crise com o mesmo pensamento que gerou. Então o que eu queria agora, fecho isso aí para ir mais para outro ponto, é trazer um pouco essa inquietação que me toca, de que são cenários que atestam, são cenários que mostram que é uma nova ética que nós temos que construir. Uma nova ética significa efetivamente valores
a ética do cuidado, cuidar mais do que ter, do que acumular, do que conquistar, é cuidar da água que bebe, da comida que come, do empreendimento que faz, do trabalho profissional que eu tenho, do que eu faço da minha profissão, o que eu faço da minha assistência técnica, o que eu faço da minha atividade como cidadão, mas o que eu trabalho nos coletivos, e como é que os coletivos vão cada vez emergindo mais nesse sentido de cidadania coletiva. Portanto, nós temos que compreender o que significa realmente equalidade, não quantidade, cooperação, solidariedade, equidade. Como é que nós temos que trabalhar territórios saudáveis e sustentáveis, a cultura da sustentabilidade, o alimento saudável, mas tudo isso passa por um senso de urgência. E confesso que a coisa que mais me anima é estar impregnado do senso de urgência. Eu quero ver acontecer, faço o possível, envolver, ajudar a envolver, porque tem que acontecer. Não tem plano B? Portanto, é um outro jogo que tem que ser jogado. Não tem prorrogação. Não, o árbitro não sei o que, vai dar mais 5 minutos. Não tem prorrogação, acabou esse jogo. Se a gente não se impregnar disso, a gente vai ficar esperando a prorrogação sentado na arquibancada do estádio. É outro jogo que tem que ser jogado. Se é outro jogo que tem que ser jogado, quem sabe o Boaventura dos Santos poderia, isso ainda lá na 1998, 9, etc., dizendo a utopia ecológica, a utopia democrática é a única utopia realista. A utopia realista é a utopia ecológica e democrática. Porque esse princípio de realidade consiste na contradição crescente entre o ecossistema do planeta Terra, que é finito, e a acumulação de capital, que é tendencialmente infinita. A utopia ecológica é a sua realização pressupõe a transformação global. A utopia democrática pressupõe, evidentemente, a repolitização da realidade e o exercício radical da cidadania individual e coletiva, incluindo a Carta de Direitos da Natureza. Em outras palavras, eu acho que aí tem já uma sinalização muito rica do que poderia ser essa nossa nova utopia mesmo, ecológica e democrática. A democracia, no sentido próprio do Boaventura, a democracia de alta intensidade. Essa democracia representativa faliu. A democracia... Eu ajudei a colocar na Constituição aquele parágrafo único do artigo 1º, que foi uma coisa fantástica. Era a primeira Constituição na América Latina que constava de todo o poder emanando do povo, que o exército através de seus representantes, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Vocês não têm ideia. Foram quase 17 dias de discussão. Eu fui chamado de bolchevita, com tudo que podia imaginar quem estava junto nessa causa. Porque a democracia direta, ela é exatamente a desconstrução da falsa democracia. Que se colocou aqui, você não vai fazer a sistematização dos saberes sem ter a prática, mas com processo participativo para poder fazer não só a ação concreta da prática, que é coletiva, mas como é que faz essa sistematização? E eu vou aproveitar até porque o nosso Papa Francisco está sendo uma coisa fantástica em termos de referência, que eu queria insistir um pouco, porque que também a gente trouxe isso, que não basta falar apenas na integridade dos ecossistemas, isso é fundamental e importantíssimo. Os ecossistemas com um processo agudo de desconstrução, de ação predatória e tal, mas é preciso ter a coragem de falar da integridade da vida humana, de incentivar e conjugar os grandes valores. Eu não vou falar do conceito de sustentabilidade, que tem muitos. Eu sou muito daí, o nosso querido Leonardo Boff, que disse que não é muito importante o conceito de sustentabilidade, o importante é a ação que tenha essa validade. Mas o conceito aqui é um pouco rico, porque ele fala que é preciso, primeira coisa, compreender os limites e a potencialidade da natureza. Gente, eu não posso fazer uma bela assistência técnica, eu não tenho como trabalhar adequadamente se eu não compreender os limites que tem a Mãe Terra, mas também os potenciais, a potencialidade. E também toda a teoria da complexidade, porque aí você já está combatendo o pensamento único, a visão mecanicista, absolutamente linear. Mas ao mesmo tempo, como é que eu compreendo que é preciso uma nova aliança entre cultura e natureza, compreendendo com a cultura do seu sentido mais profundo, que até a Unesco trabalhava e trabalha um pouco o conceito, porque entra a questão inclusive do próprio estilo de vida, que entra inclusive crenças, valores, percepções. Essas questões todas nós vamos ter que trabalhar profundamente, porque a cultura que nós temos é olhar uma árvore e medir de imediato quantos metros cúbicos tem para derrubá-la amanhã. Se não der agora, porque estou sem a motosserra.
Quer dizer, qual é a cultura que nós temos em relação com a natureza? Ao mesmo tempo, isso vai gerar, evidentemente, uma nova economia. A agroecologia é uma nova economia, a começar porque é uma economia local, para terminar porque é uma economia que não tem esses impactos. Por outro lado, ela tem todo um processo que vai implicar, evidentemente, em teoria e prática, extraordinariamente positivas. Eu poderia falar, por exemplo, que, evidentemente, nós vamos ter que fazer uma reorientação dos potenciais da ciência e tecnologia, uma nova cultura política que tem que estar baseada na ética da sustentabilidade, valores, crenças, sentimentos, saberes, que renovam os sentidos existenciais, os modos de vida e a formação da vida no planeta Terra. Recentemente, estamos lendo esse artigo desses dois pesquisadores mexicanos, né, que, evidentemente, algumas obviedades, mas a conclusão deles é muito interessante. Quer dizer, nós estamos com um modo agrícola tradicional no camponês que tem 10 mil anos. Desde quando os homens aprenderam a dominar as plantas e evidentemente, os animais e tal. Mas tem um agroindustrial que não tem 200 anos e deu o que deu. Um conflito abismal. Então, e aí tem um dado extraordinário, são os pequenos produtores, principalmente os agricultores familiares e artesanais, que mantêm os saberes e fazeres das culturas alimentares. Então, se eu tenho e me dedico a um desenvolvimento rural sustentável, e vou trabalhar os saberes, e tenho, na verdade, um extensionista, mas eu tenho aqui um mestre, por exemplo, na área do pós-graduação, ou enfim, do doutorado, olha que coisa extraordinária essa percepção do que significa as raízes alimentares, o que significa esse patrimônio material e imaterial da nossa identidade plural. O que significa, eu vou mostrar para vocês um dado que é assustador, dos saberes, por exemplo, desculpe, antes de entrar, o slide tinha que estar logo depois que estava falando dos saberes, que é exatamente compreender, por exemplo, que nós levamos todo esse tempo com a crise que nós chegamos para tentar chegar perto da cosmovisão dos povos originários de pertencer à natureza. Aí agora o que acontece? Nós temos que compreender que não é possível a nossa grande pedagogia antropocêntrica, porque nós temos o centro, e a dominação, e o setor, né? E aí de repente diz, puxa, mas você tinha lá há quantos anos um líder indígena disse, o homem não teceu a teia da vida, ele é dela apenas um fio. O que nós construímos? Nós construímos o conceito que o ser humano é a aranha, não a teia. Alguns achavam que, até hoje acham que são. Então, o que vale dizer? Que o diálogo de saberes, eu não sabia que eu ia encontrar. Olha só como é interessante, Dimas aqui, e coloquei, né, porque um dos livros que até ajudamos na época editar, que era Encontros e Caminhos, né, que foi a edição 2, que tem um artigo extraordinário desse cidadão aqui que vai falar com vocês amanhã, né? E eu coloquei aqui casualmente, eu vou voltar lá porque o cafezinho vai pagar depois. Ele coloca no seu livro a possibilidade de estabelecer intercâmbios entre diversas áreas do conhecimento humano, seja aqueles conhecimentos reconhecidos e legitimados pelas instituições produtoras e difusoras do conhecimento científico, como entre outros conhecimentos considerados não científicos, que são saberes naturalmente arraigados. E que extraordinário conhecimento nós temos no pequeno produtor, na agricultura familiar, na agroecologia. É preciso, pois, ter essa possibilidade, que disse o Dimas, de troca entre diversos sistemas de conhecimento que geram um movimento que se dá dentro do sistema científico, como entre este e os demais. Eu quero dizer para vocês a coisa extraordinária que eu senti no Culto de Anhangabaú, quando ele deixou de ser programa e se transformou num movimento, porque tinha uma criatividade permanente, porque tinha uma troca horizontal. Só é possível o diálogo quando ele é horizontal, é uma troca de saberes. Se for impositiva, é o que? É assistência técnica, é a extensão que levou a essa situação, ajudou, desculpe, sem culpa do profissional, porque era uma concepção, uma matriz. Eu sei, você não sabe, e aí dos vencidos, e venho aqui verticalmente porque, eu sei. Conclusão da história, eu tenho, portanto, a agroecologia, porque é uma nova matriz, não é antiga, ela é nova porque precisou ter todo esse processo agudo, reducionista, mecanicista, para recompor o olhar, evidentemente, portanto não é velho, é antigo, né? Que é exatamente de uma abordagem interdisciplinar,
envolve aspectos técnicos, teóricos, metodológicos, práticos, também com profunda relação social, ambiental, política, econômica, cultural e até espiritual. Portanto, é um novo, antigo jeito de produzir, de valorizar a agrobiodiversidade, a segurança alimentar e nutricional, a geração de trabalho e renda, um olhar mais cooperativo e solidário, um diálogo de saberes, que vai contribuir para o desenvolvimento sustentável e ser uma bela contribuição para, inclusive, atingir os ODS. Porque os ODS, na verdade, a gente tem, eu estou notando que a gente está às vezes se afastando da questão dos ODS, porque esse negócio já não deu certo, já tinha Agenda 21, porque já não sei o quê. Na verdade, os ODS têm duas possibilidades, por exemplo, para o Nelton Friedrich, vamos dizer, objetivamente. Ou eu olho e desprezo por me considerar que é mais um greenwash, ou um cosmético, ou eu aprofundo os 17 ODS e vou verificar o que tem quando está falando de acabar com a fome. Está dizendo agricultura saudável e sustentável. Textualmente. Está colocando que o 12º é padrão de produção e consumo sustentáveis e saudáveis. Se eu não trazer para a discussão o que é saudável e sustentável, vai passar um greenwash. E vamos chegar em 2030 com algumas iniciativas tipo cosméticas. E como é que fica? Ao mesmo tempo, tomaria a liberdade para falar, eu não vou ler tudo isso aqui, porque casa com o que o mestre falou aqui há pouco, que veio da Colômbia nos ajudar a iluminar aqui, a democratizar e popularizar e massificar o consumo de produtos, encurtar as distâncias, produtores, etc., os benefícios, etc. Bom, aí, evidentemente que a gente tem uma hegemonia aí da industrialização dos alimentos e tomara podemos substituir não com um olhar nostálgico, ao contrário, esse sim é o padrão técnico moderno, que eu gostaria de chamar assim de moderno no sentido não técnico, prático, moderno, não o que temos hoje. Então esse questionamento que considera a vida, a qualidade, a natureza, a cultura local, que estimula a abordagem sistêmica, isso implica em compreender esses dados como esses, é bem recente, uma obra muito recente, em que o Valdeli Kuhnel, nas plantas alimentícias não convencionais, ele mostra num estudo muito bem feito, há 30 mil espécies vegetais que possuem partes comestíveis. Quantos que você conhece? Por quê? Porque só 20% dessas espécies respondem por 90% dos alimentos consumidos mundialmente. Só 4 plantas contribuem com 60% dos alimentos disponíveis no planeta: milho, arroz, trigo e batata inglesa. E batata inglesa tem a coragem de dar o carimbo de inglesa, não respeitando o colombiano, o peruano, o boliviano. Quantos tipos de batata tem no Peru, professor? 2.000? 2.000? 2.000! Aí nós fomos alimentar porque levaram para a Europa, em Segunda Guerra Mundial morreram menos gente, aí deram um título inglês, eu chego no mercado e compro inglesa e disse que eu estou fazendo desenvolvimento rural sustentável. Se você está estudando desenvolvimento rural sustentável, fazendo qualquer dessas atividades, por favor, seja um rebelde. Nunca entre num McDonald's. Nunca entre no McDonald's. Agora eu posso fomentar todo esse processo inovador que está adormecido, dos diálogos de saberes alimentícios, da comida de raízes, dessa coisa que está emergindo, apesar da dominação de um processo hegemônico alimentar, porque é a monocultura da mente, tão sabiamente escrita pela Banda Shiva, que mostra essa monocultura da mente. É isso que eles querem um pensamento único. E o que eles querem? A opinião publicada, que eles publicam a opinião que faz a sua opinião, não a opinião pública, que questiona, que posiciona, que se define. É a posição publicada que eles precisam, em todas as áreas. E uma escola sem partido. E uma escola sem partido. E uma escola sem partido. Mas a menininha de 16 anos pega a autorização do pai e da mãe para fazer cirurgia plástica, isso não vai ser parecido com a novela das 8, e se não for parecido, não vai ser amada. Aí está com depressão com 14, 15 anos, e 120 mil cirurgias plásticas feitas no Brasil no ano passado. Bom, eu acredito com entusiasmo. Então, quantos que você conhece? Só eu tenho isso aqui. Há uma infinidade de plantas que podem ser tão nutritivas ou mais do que o consumo casual. Eu podia falar sobre um outro dado, é assustador o que está acontecendo, como é que eles vão cercando a agricultura familiar. Essa aqui é uma forma, são normas, por exemplo, eu não sei se vocês notaram o que aconteceu agora no grande evento do Rock in Rio.
uma das grandes chefes de cozinha brasileira, atendendo a ideia que nós tínhamos de ter comida mais brasileiras, levou para o seu stand de comida brasileira. Prenderam tudo, porque ela tinha, entre aspas, o CIF estadual, mas não tinha o nacional, porque não tem o nacional. Aí o pior aconteceu num grande festival de slow food na Itália. Os queijos que levaram foram premiados um ano antes com medalha de ouro na França. Lá foram presos quando chegaram no Brasil. E as medalhas recolhidas em Minas Gerais. Show, show, show. Queijo brasileiro batendo francês e italiano na Itália. Sabe como é que ele chegou na Itália? Ele levou na bagagem uma quantidade, porque ele foi convidado para levar o queijo. Concluindo, agora aí o drama. Unilever já comprou a Mãe Terra, Jasmine comprou, os japoneses compraram Jasmine, a Coca-Cola já comprou a maior indústria de sucos orgânicos. Só que tem um detalhe que está acontecendo, uma mega tendência. 83 países pesquisados sobre a tendência de mercado, aliás, a tendência de demanda consumidor. A primeira deu alimentação saudável. Eu tenho que trabalhar com pequeno produtor em 83 países. E as garfadas, eu vou passar rápido, isso aqui foi recente. Eu fiquei impressionado porque eu vi uma coisa interessante, uma certa ligação direta do pequeno produtor com o mercado de orgânicos, né? Uma rede que tem Naturaci na Itália, que tem todos os componentes, né? Desde livros, revistas, cosméticos, biodegradáveis, tudo orgânico, a fotografia do produtor ou do chefe de cozinha, recomendando como é que eu mantenho a tradição e levo diretamente para o consumo, né, do campo para a mesa, da boa alimentação, né? Bom, o que eu queria deixar para vocês e termino, porque precisava terminar com isso no mínimo, não dá para falar tudo. A prática de pensar a nossa prática. Aí eu preciso só fazer uma consideração, parece que Edgar Morin, os dois combinaram, um falou reeducar o olhar sobre o olhar que olha. Que é isso aqui? A essência final no que diz respeito a profissionais, ou a nós todos, do consumidor ao extensionista, do extensionista ao professor, a todos nós. Como é que o nosso Paulo Freire estava lá no Chile, né? Quando construiu evidentemente essa clareza de que o que tem de diferente quando você tem uma propaganda e persuasão e tem educação como prática da liberdade. Não é um ato através da qual um sujeito que sabe, porque é agrônomo, transformado em objeto, o agricultor, que recebe docilmente, passivamente os conteúdos que o outro lhe dá e impõe. Quer dizer, o que nós precisamos é conhecer a tarefa de sujeitos e não de objetos, porque é um diálogo de sujeitos. Ninguém sabe tudo, assim como ninguém ignora tudo. O saber com a consciência de saber pouco, e sabendo que sabendo pouco, ou que sabe pouco, uma pessoa se prepara para saber mais. Agora tem uma diferença no momento brasileiro. Você chegou a ter isso aqui, pena que não está aparecendo. 23 bilhões para a agricultura familiar. Quanto hoje? Agenda 2030 local. Aí eu tenho que agir nos municípios também. Fazer do local para os globais. Uma das coisas mais ricas que foi possível construir no que diz respeito a esse componente é a merenda escolar com produto local. Porque a mais democrática das comidas que existe no país ou em qualquer lugar do mundo é das escolas. Porque todos, o rico e o pobre, comem a mesma comida. Eu tenho um elemento de saúde, de segurança alimentar, de nutrição e a sua qualidade, tudo tem o reunido e o fomento ao desenvolvimento rural sustentável. São 44 milhões que comem todo dia no Brasil. A Argentina inteira e mais um pouquinho. Rondon é modelo. E Rondon é modelo. Então eu deixo a todos vocês. Eu ia falar um pouco sobre essa experiência riquíssima do Hunter College, que foi contratado pela Prefeitura de Nova York para gerar 10 mil empregos com comida boa em Nova York, que não aguenta mais o governo dos Estados Unidos do gasto que tem com o problema do estilo de vida e a obesidade. Porque os atuais norte-americanos vão viver menos do que seus pais pela comida que comem e estilo de vida que tem. E a gente quer copiar isso? Mas eu tenho que ter profissionais, eu tenho que ter sujeitos coletivos, eu tenho que ter cidadania planetária e coletiva para poder questionar isso tudo. Esse não é modelo, não é por aí. E aí, eu podia falar, e não vai dar tempo, a agropecuária é o terceiro grande gerador das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Pequeno, médio, grande. Só que na agroecologia é diferente.
Recentemente, uma grande colega nossa de São Paulo, que trabalha muito isso, comprovou, e até foi objeto de uma reportagem boa, até isso eles fazem, né, no Globo Rural, sobre a contribuição dos ODS da agroecologia. E é impressionante. Então, gente, eu agradeço muito a oportunidade. Eu quero deixar a todos vocês apenas... Agora vou ter que fazer um comercialzinho, né? Isso aqui é os cursos de Sintrópico. Olha aqui, ó. Na linha, professor, mandala. Só que não é mandala feita lá no sítio que a gente tem. Tinha 32 famílias, porque a ideia é que quantos fariam depois? Com rituais, vocês podem verificar os rituais, com a sensibilização. O mandala foi muito mais produto, o processo foi mais importante do mandala. Agora, o que deu isso aí em menos de 90 dias? Olha aqui, telha velha, que não servia mais, fura no canto, no outro canto, faz o canteiro, etc, etc. Mandala tem uma concepção, inclusive, espiritual, tem um circular muito forte, aproveitamento extraordinariamente da água, tem uma energia extraordinária. Resumo da história: vocês vão conhecer uma figura que vocês não conhecem, por favor, não precisa nem falar nada. Olha o próprio que a gente está colhendo lá, olha a alface, nenhum químico, mas nenhum químico e nem agrotóxico. Conclusão. Ali, eu queria apenas pedir a todos vocês uma referência um pouco mais de sensibilidade individual para poder ter um coletivo. Esse extraordinário médico naturalista, ele disse: puxa vida, inteligência ecológica, o essencial para a nossa espécie que se adapta aos desafios dos tempos atuais. O que precisamos não é consertar o planeta, mas sim nossa relação com o planeta. Consertar a assistência técnica na sua relação com o produtor, mas uma relação horizontal, de troca. E aí vamos sistematizando essas belas experiências. Distinguir entre curar e remediar. Eu curei a gripe que estava forte, não tenho mais a gripe. Remendar um band-aid. Está muita gente querendo colocar band-aid. O significado original de cura é recuperar. Temos que parar de falar que é preciso curar a terra. A terra não precisa de cura, nós sim. A quem servem as nossas instituições e a quem servimos nós todos. Obrigado.